Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 11 de maio de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 7 do nosso trimestre, cujo tema será Motivados pela Esperança. O texto que serve como base para o nosso estudo da semana, Isaías 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Esse é o Senhor em quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Quando pensamos naquilo que são as referências bíblicas relacionadas à segunda vinda de Jesus, quando olhamos para a Bíblia e fazemos um estudo bem aprofundado sobre o tema, nós ficamos surpresos com a quantidade de referências relacionadas a esse grande evento. Quando olhamos para o Antigo Testamento, estudiosos bíblicos mencionam que existem pelo menos 1845 referências diretas à segunda vinda de Jesus. Apesar do Antigo Testamento trabalhar muitas referências em relação à primeira vinda, mas existem pelo menos 1845 referências à segunda, o que nos mostra que tão importante quanto a primeira vinda é também a segunda. É a esperança que enche a vida de todo aquele que crê no Senhor. O Novo Testamento, dos 260 capítulos do Novo Testamento, existem mais de 300 referências ao retorno de Cristo Jesus. Isso nos leva a um versículo, ou isso nos leva a uma estimativa de que um em cada 25 versículos vai mencionar essa mesma esperança, ou essa mesma grande esperança. Um em cada 25 versículos de todo o Novo Testamento vai falar sobre essa grande esperança. É claro que quando olhamos para a Reforma e percebemos que a Reforma atingiu o seu ápice, ela alcançou grandes vitórias para o Evangelho de Cristo Jesus, mas alguns elementos ficaram ainda à margem. Bom, quando você pensa nos 1260 anos de supremacia papal, nesse período em que a igreja esteve perseguindo os cristãos, que a Bíblia foi colocada em segundo plano, nós estudamos sobre isso na lição da semana passada, quando os ensinamentos da palavra de Deus foram substituídos por aquilo que eram os ensinamentos humanos, você vai perceber, é lógico, que muitas das crenças apostólicas se perderam no meio do caminho. Agora, a partir desse desenvolvimento da Reforma Protestante, na própria Europa, muitas das igrejas reformadas acabaram entrando num formalismo tremendo. Alguns cristãos, principalmente da Inglaterra, buscando a oportunidade de recomeçar a sua história, buscando a Deus de forma bem intensa, acabaram atravessando o oceano e vindo para as Américas, vindo para a América do Norte. O objetivo dos pais peregrinos era estabelecer uma nova sociedade onde a liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, aquilo que seria um culto ao Deus verdadeiro que pudesse ter lugar nessas terras que ainda tinham que ser desbravadas. Com o passar dos anos, encontramos um indivíduo chamado Guilherme Miller, um fazendeiro, mas um indivíduo que tinha uma boa preparação também acadêmica, um indivíduo que estudava muito, em que em determinado momento acabou se tornando, ou tendo uma visão tanto quanto distorcida a respeito de Deus. Ele tinha uma visão deísta a respeito de Deus. Entretanto, depois de passar por algumas experiências e voltar-se para a Bíblia, chegou à conclusão de que Jesus Cristo estaria realmente voltando. Esse indivíduo, Guilherme Miller, conseguiu promover um avivamento tremendo na América do Norte. Não apenas Guilherme Miller e o movimento millerita foram muito fortes na América do Norte. Na América do Sul, Manuel Lacunza, que era um padre também, mas que havia estudado também as profecias, pregou de forma destemida a respeito da segunda vinda de Cristo. E em vários lugares do mundo, outros indivíduos se levantaram. Mas o principal movimento foi o movimento millerita, que através de um processo de pregação a respeito da segunda vinda de Cristo
promoveu um grande avivamento no mundo de então. Entre todos aqueles que acabaram abraçando a mensagem, pelo menos o núcleo do grupo que acabou fazendo parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia estava ligado ao movimento milerita. Nessa semana nós vamos examinar por que a segunda vinda de Cristo tem alegrado o coração dos crentes ao longo dos séculos e como devemos nos preparar também para esse evento. O estudo dessa semana será baseado nos capítulos 18, 19, 20 e 21 do livro O Grande Conflito. Amanhã nós vamos começar a estudar um pouco mais sobre esse tema e o título do nosso estudo será A Promessa de Seu Retorno. Eu gostaria de orar junto com você. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que através dela podemos ser edificados, transformados, exortados. Ficamos surpresos, Pai, ao saber que tantos textos do Antigo e Novo Testamento falam a respeito da segunda vinda de Jesus. 1845 referências no Antigo Testamento, um em cada 25 versículos do Novo Testamento falando a respeito desse tema. Nos ajude a termos o nosso coração ardendo com essa expectativa, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?